Professores Online. Obrigada, Pedro. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês de novo, nossa segunda semana de aulas. Eu estou aqui muito feliz porque eu posso acompanhar você um pouquinho, né? Eu acho que o nosso projeto aqui tem tudo para dar certo, então eu já vou pedir para você já de início se inscrever no nosso canal. Né, Pedro? Já deixar o seu like aqui no vídeo. Baixa o material que vai estar na descrição. Isso aí, tem um link, gente, que vocês já podem baixar aí previamente o PDF desta aula, tá? Toda aula vocês vão ter acesso ao material, tudo que a gente comentar aqui vocês vão ter acesso ao material. Então é isso, né? Terça-feira de carnaval, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você escolheu estar aqui porque você já é uma pessoa vencedora, você já é uma pessoa de sucesso, com certeza você já vai estar alguns passos à frente aí na sua preparação para o Enem. Tá? E, gente, vocês sabem que redação é bom que a gente não dê bobeira nenhuma semana, sabe? Cada semana vai contar. Cada dedicação sua, cada esforço, com certeza vai contribuir para a sua redação mais 900, para a sua redação nota 1000, quem sabe, né? Você pode ser o próximo aluno, a próxima aluna a tirar nota 1000 na redação do Enem e eu estou aqui para te ajudar nisso. Né? Como eu falei para vocês na primeira aula, na semana passada, a gente vai estar o ano todo aqui falando de todos os aspectos que envolvem o seu texto Enem. A gente começou falando sobre a caracterização geral dessa prova, as competências, como que a sua nota é elaborada pelo corretor lá do Enem. Conversamos sobre o que pode fazer o seu texto tirar uma nota 0, e você vai passar bem longe disso, com certeza. Enfim, já tivemos aí um conteúdo legal e a gente vai continuar nessa pegada, tá? Então eu quero que você continue aí estimulada, que você continue aí mantendo o seu foco, porque com certeza assim a sua grande nota lá no final do ano vai aparecer com certeza, tá? Queridos e queridas, vamos lá então. O nosso tema de hoje, a nossa aula de hoje, vai tratar da diferença para a gente diferenciar texto expositivo de texto argumentativo. E aí você pode estar perguntando assim, Ju, mas por que eu tenho que pensar nessa diferença, né? Se você já me disse semana passada que o Enem quer que eu trabalhe o texto dissertativo argumentativo, então eu preciso saber sobre o texto expositivo? Precisa, porque mesmo que você acredite que não cometa o erro da exposição, pode ser que nesse início, né, e a minha experiência me diz isso, que muitos alunos no início acabam fazendo parágrafos expositivos achando que estão argumentando e aí acabam tendo algumas falhas ao longo do texto. Então, a minha intenção aqui hoje já que a gente na semana passada conversou que o seu texto deve ser dissertativo argumentativo, eu quero, junto a você, diferenciar então a exposição da argumentação. Porque, como eu sempre digo, né, quando você toma maior consciência do processo, quando você entende os aspectos que o seu texto deve apresentar, você aos poucos vai dominando e vai então tendo mais condições de exercer uma certa autoavaliação. Sabe quando você vai ler o seu texto e você percebe assim, caramba, hoje eu tô na 10ª redação, mas a minha primeira redação apresentava erros que hoje eu não cometo e você vai conseguindo observar isso, sabe? Isso é muito bacana, Ju. Isso aí. É o que eu sempre digo, né? A redação, ela precisa ser um processo de evolução mesmo. Talvez esse primeiro texto, nessa segunda semana, talvez você esteja produzindo sua segunda redação, e seja realmente algo que ainda não está tão fluido, você ainda está com algumas dificuldades, é normal, né? É um processo árduo mesmo, mas não quer dizer que a gente não vai conseguir, não quer dizer que não seja possível. Eu já vi tantos alunos, gente, tantos alunos saírem da nota 500 para a nota 900, da nota 600 para a nota 980. Então, assim, é super possível, a gente ainda está aqui no começo do ano, né, nesse início aí de mês, então assim, dá pra gente com certeza evoluir, tá? E essa aula de hoje, já pega o seu caderno, já começa a anotar, porque com certeza vai fazer toda a diferença nisso, tá? Então bora lá, galera. Seguinte, eu quero começar, né, diferenciando aqui, como eu coloquei no slide pra vocês, a exposição da argumentação. A exposição, gente, nada mais é do que um panorama de ideias. Nada mais é do que você apresentar fatos, informações, tudo isso sem um tom opinativo, ou seja, essas informações, esses fatos, essas ideias, elas apenas serão apresentadas no seu texto sem haver um vínculo com uma opinião. Já na argumentação, você pega todas essas ideias, informações e fatos e atrela a uma opinião.
Quando você faz isso, ou seja, quando você junta a fundamentação, ou seja, aquilo que vai dar base para sua opinião a essa opinião, justamente, você forma aí o seu argumento. Então, por que isso é importante, né, novamente? Porque você precisa chegar mais perto, né? Na verdade, você precisa atingir em cheio a argumentação e se livrar da ideia só da exposição. Pensa comigo, muitas vezes os alunos sabem muito sobre um determinado tema, mas sabem muito como se fosse assim um texto do Google. Sabe quando você quer saber sobre um assunto e você coloca lá no Google e aí vem uma série de ou notícias, textos mesmo que vão definir, conceituar o que você está pesquisando. Gente, no vestibular não é essa a ideia. O vestibular, o Enem, não quer que você apresente um texto como se fosse um texto do Google, um texto que está só definindo, conceituando, informando. Na verdade, ele quer provar a sua criticidade. Então, para ele, não basta só você expor informações, expor ideias. Ele quer que você se posicione. Ele quer que você se comprometa. Ele quer que você demonstre o senso crítico perante o problema social que está à sua frente, né? Que está ali sendo apresentado para você no Enem. Então, por isso que é tão relevante essa aula, sabe? Porque você precisa se desvencilhar da exposição e ter cada vez mais noção de quando você estiver fazendo isso para que você, vou me corrigir, então vou tornar o meu texto mais opinativo porque eu preciso fazer isso. É isso que o Enem quer de mim. Então, essa primeira definição aí é bem importante, tá? De você entender. Eu preparei essa aula, gente, muito pautada em exemplos, né? Porque eu acho que quando a gente estuda redação, os exemplos, eles são bem ilustrativos, né? Eles nos ajudam a ter uma clareza sobre o que deve ser feito. Então, assim, tenta prestar atenção nesse sentido, para que você, então, vá tirando as suas dúvidas, percebendo, né, aquilo que eu vou trazer, porque eu acho que o exemplo vai conseguir te trazer essa ideia melhor. Então, para a gente começar, eu coloquei aqui dois exemplos, o exemplo 1 e o exemplo 2. Vamos lá. O estúdio é bem grande, exemplo 1. O estúdio é confortável, exemplo 2. Eu queria que vocês tentassem perceber o seguinte. Qual é a ideia aqui que mais se aproxima da opinião, né? Daquilo que você entende por opinião? Se a gente for parar para analisar, o exemplo 1, no exemplo 1 a gente só tem um fato, né? O estúdio é bem grande. Ou o estúdio é iluminado, por exemplo, você só está trazendo uma informação objetiva, pura e simples, expondo, né? Beleza. Agora é diferente de quando eu digo o estúdio é confortável, porque a questão, né, o aspecto confortável, ele acaba sendo pessoal. Ele pode ser confortável para mim, pode não ser para o Pedro, mas na verdade é para o Pedro também, porque a gente está num estúdio ótimo aqui, tá? Mas de fato, a gente vai ter essa noção de pessoalidade aí, né? De não ser algo unânime, porque o confortável para mim pode não ser para você. Então, só nesse exemplo bem simples, bem curtinho, você já consegue ter uma ideia do que eu estou dizendo aqui em relação à exposição e em relação à argumentação. Claro que aqui a gente está falando de uma frase curtinha, né? Não está dentro de uma elaboração de um argumento com todas as etapas que ele necessita, mas só para você já perceber aquilo que é só um fato e aquilo que tem uma noção de opinião, ok? Vou te dar outro exemplo, vamos lá. Ó, aqui eu tenho o exemplo 3 e o exemplo 4, vou ler primeiro aí o 3 com você. Seguinte, ó, tá aqui do lado. O canal Estude com Luiz oferece aulas para o Enem todos os dias, por meio das quais os alunos podem se preparar para a prova. Veja que eu não estou sendo nem um pouco tendenciosa, né? Eu já estou aproveitando os meus exemplos para fazer aqui isso aí, um marketing pra gente. Aliás, vou dar uma pausa aqui rapidinho para você já se inscrever, curtir, né? Já aproveitar aquela coisa, aquele meu momento blogueira aí que eu gosto de fazer. Voltando. Quando a gente olha para esse exemplo 3, percebam que eu só estou, assim, é como se eu estivesse só quase que trazendo uma linguagem um pouco jornalística, não sei se você consegue perceber essa semelhança. Eu estou informando, né, dizendo o que o canal vai oferecer e o que ele pretende, né, que é preparar os alunos para o Enem.
Então eu posso dizer que esse exemplo 3, ele está bem próximo daquele primeiro exemplo lá sobre o estúdio ser bem grande, né? Então eu só estou dando informação, eu não tenho palavras aí que revelem um pouco da minha opinião, né, da minha sensação sobre esse canal, ou o que eu acho, ou por que é relevante, não tem nada disso. Apenas informações sobre o funcionamento do canal e é isso. Agora olha como é diferente quando eu digo assim, ó. O canal Estude com Luiz representa uma importante iniciativa de oferecimento de aulas gratuitas tão necessárias para muitos alunos brasileiros. Vejam que agora, gente, eu tenho a palavra aí importante já me dando, né, a possibilidade de caracterizar, de dizer o que eu acho do canal. E quando eu digo isso, eu estou trazendo para o meu texto um juízo de valor. Eu estou colocando esse a mais, eu não estou só informando sobre o canal, eu estou trazendo também o que eu acho em relação a essa estrutura, né, que foi montada aí para aulas para o vestibular. Então vejam que nesses exemplos iniciais, claro que eu não estou apresentando ainda, eu vou apresentar ainda, eu não estou apresentando parágrafos mesmo de uma redação, que seria uma redação do Enem, mas você já começa a perceber então que é isso, a exposição ela vai estar sempre muito voltada para informações e fatos apenas, e a argumentação vai estar voltada para o juízo de valor, né, em que essas informações vão servir para embasar, né, para dar uma fundamentação da sua opinião, ok? Até aqui tudo bem? Então vamos prosseguir. Aqui eu trouxe um outro exemplo, né, é um exemplo um pouco também de uma dica, né, de filme. Eu trouxe aqui o exemplo 5 e 6, que vão abordar o filme A Filha Perdida, que foi lançado recentemente no Netflix. Já viu esse filme, Pedro? Não, ainda não. Então já fica aí também para você a recomendação, para você que está em casa. É um filme bastante interessante, que traz aí a temática da maternidade, a complexidade, né, dessa etapa da vida de uma mulher, enfim. E aí eu trouxe ali 2 exemplos sobre esse mesmo filme. E aí eu quero que vocês tentem perceber qual seria o argumentativo e qual seria o expositivo. Eu vou ler aqui esses 2 exemplos agora, em vez de sair mostrando para você o que é expositivo e argumentativo, para ver se você consegue perceber e depois a gente vai ver, digamos aí, a resposta disso, tá? Então vamos lá, exemplo 5. O filme A Filha Perdida foi lançado recentemente pela Netflix. A obra aborda o tema da maternidade e traz Olivia Colman como protagonista. Agora vou ler o exemplo 6. O filme A Filha Perdida foi lançado recentemente pela Netflix. A obra aborda o tema da maternidade de maneira sensível, apresentando toda a complexidade que a questão exige. Olivia Colman, com uma interpretação brilhante, vive a protagonista da história. Vamos lá. Pensa aí um pouquinho, um segundo. Em qual exemplo você tem um tom de opinião mais claramente apresentado? E em qual exemplo você tem apenas como se fosse assim uma espécie de sinopse sobre o filme, né? Uma espécie de informações breves sobre o filme, né? Sobre quando foi lançado, o tema que aborda, enfim. Eu acho que já ficou bem claro para você, né? Qual que é mais expositivo e qual que é mais argumentativo. Quando a gente olha para o exemplo 5, fica claro, né? A gente só tem informações, a gente só tem exposição. Eu não tenho aí nenhum juízo de valor se o filme é bom, se o filme não é, se o filme tem uma pegada original, se o filme é criativo, se o filme é surpreendente de alguma maneira, ou eu não tenho nenhum juízo de valor sobre a atuação da protagonista, né? Sobre a atriz principal. Não disse se foi bom ou se foi ruim, apenas que ela desempenha esse papel. Então, beleza. Vejam que assim... não sei se está ficando claro para você, espero que sim, mas que nesse exemplo a gente já começa a entender melhor por que esse tipo de texto não é o melhor texto para você apresentar lá para a banca do Enem. Porque lembra, se ele quer de você uma criticidade, se ele quisesse apenas saber sobre o filme, ele facilmente poderia buscar lá no Google. Mas não é o caso, ele quer saber a sua opinião, ele quer medir o quanto você, candidato, o quanto você, candidata, tem uma criticidade, sabe se posicionar, sabe como fazer isso, se conhece as técnicas, se vai conseguir fazer isso de uma maneira profunda, de uma maneira adequada. Então é isso, por isso que essa diferença entre exposição e argumentação é super importante. Às vezes você deve estar pensando assim, Ju, mas eu não faço isso no meu texto, obviamente. Vou te falar, faz sim. Muita gente faz mais do que você imagina. Se a partir de agora nas suas correções, né, na hora que você for
pegar o seu texto já corrigido, se aparecer a palavra expositivo, argumentativo, você já vai ter um pouco mais dessa ideia. Por que que é expositivo e por que que é argumentativo e por que que isso se torna um problema no texto. Às vezes você vai pensar assim, caramba, mas o meu parágrafo, ele tá tão bem escrito, né? Não tem erro de vírgula, não tem erro de concordância, não tem erro de regência, o meu texto tá com a coesão toda bonitinha, ele é coerente, né? Ele consegue ali construir uma relação lógica entre as sentenças, ótimo. Mas se não tiver a questão argumentativa, você acaba perdendo, digamos assim, o objetivo central do seu texto, que é defender um ponto de vista. Por isso que é tão importante, tá? Então vamos ver o segundo exemplo, né? O exemplo 6. O filme A Filha Perdida foi lançado recentemente pela Netflix. A obra aborda o tema da maternidade de maneira sensível. E aí eu já grifei isso de maneira sensível, porque eu já estou me posicionando, eu já estou dizendo o que eu achei desse filme. E aí depois ainda tem a parte do interpretação brilhante da atriz, da personagem principal ali, né? Então, vejam que agora eu já começo a ter esse tom opinativo, já fica mais interessante. É como se você tivesse... por exemplo, você quer assistir a um filme, você sabe do que ele se trata, mas você quer saber se vale a pena assistir esse filme. E aí, com certeza, essa aqui seria uma chamada muito mais atrativa para aqueles leitores que quisessem... para quem quisesse assistir ao filme, né? Então, perceberam a diferença de quando você traz esse tom mais ligado à opinião e quando você só apresenta informações expondo mesmo, tá? Vamos lá. E você deve estar pensando assim, caramba, você me deu vários exemplos aí do dia a dia, exemplos mais corriqueiros, mais simples, mas o que o Enem exatamente espera de mim? Como que eu vou fazer essa diferença, né, do expositivo para argumentativo na redação do Enem? Né? Você pode estar aí pensativo, olhando para sua tela do computador, pensando assim, tá bom, entendi até agora, mas exatamente como isso pode aparecer na redação? Como é que eu percebo essa diferença no meu texto do Enem? E aí eu vou te mostrar, né? O Enem espera de você, eu já mostrei isso, ó, lá, inclusive eu recortei aqui um pedacinho da prova de redação do Enem, dos comandos da proposta de redação. E aí vejam, olha o que a proposta diz. A partir da leitura dos textos motivadores, né? Porque aparecem aqueles 3, 4 textos que vão servir para te ajudar a entender o tema. Quando a gente for falar de interpretação do tema, que vai ser semana que vem, eu vou trabalhar um pouco mais essa questão dos textos motivadores, da coletânea junto a vocês, tá bom? E com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo, tá vendo? Então a banca já tá te dando, ela já disse isso previamente, mas no dia da sua prova, ela vai reforçar lá na sua redação que o texto deve ser dissertativo argumentativo, ok? Em modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema, e aí eu coloquei o tema da manipulação do comportamento do usuário, né, que a gente chegou a ver, inclusive, na aula passada que eu comentei um pouco com vocês. E aí depois, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, no dia da sua prova, inclusive, o Enem vai te dizer, olha, você precisa fazer uma dissertação argumentativa. Você precisa organizar argumentos para defender um ponto de vista. Então, assim, não adianta, gente. E às vezes alunos, eles falam isso para mim, Ju, eu sabia tudo sobre o tema, né? Eu sabia tudo sobre... tudo que envolve, por exemplo, violência contra a mulher, sobre trabalho infantil, sobre educação voltada para pessoas surdas, mas você soube elaborar todas essas informações que você tinha e concatená-las para a defesa de um ponto de vista? Essa é a questão. Então, às vezes, você tem uma super bagagem, você tem muitos repertórios, você tem um conteúdo incrível sobre o assunto, mas é necessário que você entenda como estruturar tudo isso dentro de um processo de argumentação, tudo bem? Por isso que é muito importante, obviamente, né? E aí eu quero até fazer uma observação aqui, que a redação, gente, ela se constrói muito assim, pelas técnicas, obviamente, pelas estratégias, mas também pelo conteúdo, né? Então você tem de dominar as técnicas, mas também precisa ter conteúdo, né? Porque se a gente não tiver conteúdo, a gente não tem o que dizer. Vai ser difícil dizer, né? Então, é muito bom, né? Você deve estar pensando, poxa, eu já tenho muito conteúdo, ou não, eu preciso ir buscar esse conteúdo. Mas não é só isso, a gente precisa também entender o formato da coisa, sabe? E por isso que é importante essa distinção entre exposição e argumentação. Beleza, vamos continuar.
Aí aqui agora eu trouxe mais um formato de parágrafo que é mais parecido com a redação mesmo do Enem, né? Aqui a gente tem o tema da valorização do idoso em questão no Brasil. Já aproveito para comentar um pouquinho com você. Lembra que eu disse na última aula sobre a questão da problemática social apresentada pelo Enem? Você pode ler esse tema e falar assim, ué, mas a Ju falou que sempre vai cair um tema sobre um problema social, que aborde um problema social. E aí, obviamente, aqui a gente não tá com os textos de apoio, com os textos motivadores, mas aí você já pode problematizar, pensar assim, bem, o idoso, ele é valorizado da melhor maneira, de forma suficiente no cenário brasileiro? Será que a gente tem um bom cenário de saúde para essas pessoas idosas? Será que a gente tem programas, né, políticas públicas que melhorem a qualidade de vida dessas pessoas? Será que a gente vive numa cultura que valoriza as pessoas da terceira idade, que valoriza as pessoas mais velhas? Será que a gente vive nesse meio? Será que rola preconceito? Isso aí que você já tem que começar a pensar. E aí, depois que você pensar um pouquinho, imagina, você vai perceber assim, bom, realmente a valorização do idoso no Brasil não é das melhores. Realmente a gente ainda precisa superar uma série de obstáculos para que a gente possa valorizar ainda mais a pessoa idosa. Então é aí que mora a questão, é aí que mora o problema, tá? Então eu vou sempre tentar fazer também esses links com outras aulas para que a gente vá sempre revisando esse conteúdo, beleza? Vamos lá. E aí vamos supor que você, sobre esse tema, escreva este parágrafo, né? Ou esteja lendo esse parágrafo de um amigo, de uma amiga, e eu quero que a gente vá pensando sobre alguns aspectos que estão aqui neste parágrafo. Vamos lá, vou ler com vocês. A expectativa de vida brasileira vem aumentando ao longo dos anos e, assim, o número de idosos também cresce. Na mesma medida, aumenta também a violência física ou verbal contra os mais velhos. Milhares de casos são reportados, revelando cuidadores ou familiares que agridem fisicamente esse grupo de pessoas. Então você pode pensar assim, caramba, parece que tá tudo bonitinho, parece que tá tudo no lugar, parece que tá tudo ok. Mas será que tá tudo ok mesmo? Será que não é só um panorama que está sendo apresentado? Será que não é só uma espécie de explicação, né, de que há um problema, né? Não digo nem explicação, desculpa, mas a apresentação do problema mesmo, sabe? E é bem isso que está acontecendo, né? Você não tem o tom opinativo de forma bem contundente nesse parágrafo. Você apenas está dizendo, olha, a expectativa de vida aumentou, então o número de idosos também aumentou, e acabou que nesse cenário você tem aí vários casos sendo, digamos, relatados, né, de violência física ou verbal contra esse grupo de pessoas. Então, ótimo. Aqui eu só conseguiria entender que você compreendeu que há um problema. Mas e a sua opinião? E o seu posicionamento? Cadê? Sabe? É bem importante. Cadê o momento em que você vai dizer por que esse problema ocorre? Ou isso é reflexo de quê dentro da nossa sociedade? O que esse problema é? Ele é grave? É ruim? Ele precisa ser solucionado o quanto antes? Tá vendo que não existe nada disso dentro desse parágrafo? Então, eu posso dizer que aqui eu tenho uma ausência de opinião. É como se eu só tivesse fatos, e aí meio que contra fatos não há argumentos, né? Eu só tô descrevendo esses fatos. Agora, olha como é diferente se eu escrevesse assim, ó. Vou mostrar um outro exemplo sobre o mesmo tema. A expectativa de vida brasileira vem aumentando ao longo dos anos, e assim o número de idosos também cresce. Beleza. Na mesma medida, infelizmente, aumenta a violência física ou verbal contra os mais velhos. Esse cenário lamentável tem sido provocado por uma cultura permeada pelo utilitarismo e pela postura omissa do Estado, que falha em garantir os direitos dessa parte da população. Já tem coisa diferente aí, vamos perceber. Marquei aqui para você, ó. Veja que a palavra infelizmente já denota aí uma espécie de postura mesmo negativa diante disso, né? Uma análise negativa do quadro problemático. Depois você tem lamentável, né? Então você já está caracterizando, você já está, ó, para mim isso aí é lamentável, precisa ser modificado. Postura omissa, eu estou caracterizando também, mais uma vez de forma negativa, a maneira como o Estado concebe esse problema, tá vendo? E a gente ainda tem aí o utilitarismo também que está sendo colocado de uma maneira negativa. É claro que como é um problema, né, que precisa ser resolvido, que o Enem vai apresentar pra gente, a gente tende, né, obviamente, a não elogiar e sim a criticar.
Então, você vê aí marcas mais claras de opinião, sabe? Você vê uma forte dessa opinião sendo veiculada. Então, eu não tenho só a definição do problema ou a apresentação do problema, eu também tenho uma tomada ali de posicionamento frente a esse problema. Então, você tem que se aproximar justamente disso aqui, sabe? Desse caso e não do outro. Então, às vezes, é aquilo que eu falei, você sabe muito sobre esse tema, você sabe através de dados, né, que mostram o crescimento da população, dados que mostrem o número de agressões, o número de falta de reconhecimento, mas você está se posicionando, você está dizendo o que você acha, o que isso tudo representa na nossa sociedade? Esse é o pulo do gato, tá? Vou te mostrar outro exemplo. O uso da tecnologia no ensino brasileiro. Vamos lá. Muitas escolas enfrentam dificuldades para a utilização de tecnologias no seu cotidiano. Dados do Censo Escolar de 2020, divulgados pelo INEP, revelam que a internet só está presente na educação infantil em 52,7% das escolas públicas. Na rede privada, o número sobe para 85%. Outro aspecto que revelou grandes discrepâncias foi o regional, sendo o Norte e o Nordeste as áreas com menor conectividade. Então você tem aí, ó, muitas escolas têm dificuldades para ter tecnologia, aí uma série de dados mostrando que a questão da diferença entre escolas públicas e privadas é relevante, né? Existe uma discrepância, e também uma discrepância entre regiões, mostrando que escolas do Norte e do Nordeste sofrem mais com a ausência dessa tecnologia. Mas, mais uma vez, assim como naquele primeiro exemplo da valorização do idoso, mais uma vez aqui, você só tem uma série de dados, uma série de informações, como se eu, de novo, estivesse lendo um texto no Google, né, o resultado de uma pesquisa, como se eu estivesse lendo uma definição de algum site, mas eu tenho pouco, né, do aluno, da pessoa que está escrevendo aqui esse texto. Olha como fica diferente se eu escrever algo assim, ó. Muitas escolas enfrentam dificuldades para a utilização de tecnologias no seu cotidiano. Até aí tudo bem, uma coisa. Essa situação lamentável demonstra irresponsabilidade por parte dos governantes que, quando estes não investem em computadores, projetores multimídia e internet banda larga para todas as escolas, principalmente as públicas e localizadas em regiões menos privilegiadas como o Norte e Nordeste, impedem que o direito à educação seja garantido de forma plena para todos. Sem esses aparatos tecnológicos, os estudantes acabam excluídos digitalmente e sem acesso ao ensino criativo, prático, interativo e voltado para as necessidades dos tempos atuais. Então vamos ver, não sei se vocês perceberam, mas agora eu tenho um posicionamento diante desse problema. É culpa de quem? É culpa da irresponsabilidade do Estado. O que o Estado deixa de fazer? Deixa de investir, deixa de comprar projetores, computadores, deixa de fornecer internet banda larga. Você tem aí o que acontece de consequência para esses estudantes que não têm acesso a isso, né? Como acabam excluídos. Então vejam, ó, eu tenho a palavra lamentável, irresponsabilidade, impedem, excluídos, falham, tudo isso que junto vai dar o teor opinativo para o meu texto, vai mostrar a presença de uma opinião. Eu não estou só falando que existe falta de tecnologia, eu estou caracterizando esse quadro, eu estou me posicionando, eu estou dizendo que é culpa do governo, eu estou dizendo o que isso provoca de negativo para um determinado grupo, né, para o grupo dos estudantes, principalmente estudantes de escolas públicas. Enfim, vejam, sabe, essa diferença bem grande, sabe, entre um texto em que você só apresenta uma situação e um texto em que você até apresenta a situação, mas também se posiciona diante dela. Então, é isso daqui, sabe? É esse tipo de texto que vocês precisam tentar alcançar. De novo, não basta você ter um mega conteúdo, você precisa saber colocar isso numa forma de argumento, se posicionar diante dele, certo? Vou te mostrar ainda outro exemplo. Só que agora o exemplo que eu vou te mostrar é um exemplo que é de alerta, tá? Você precisa ter um certo cuidado. Até aqui a gente veio conversando, né, mostrando a diferença entre exposição, argumentação, o que você não deve fazer, o que você deve fazer. Então vocês viram que dá para usar advérbios, dá para usar substantivos, né, que trabalhem mais essa questão da opinião, muitas vezes trazendo esse lado negativo no caso de uma problemática social, adjetivos com certeza, tudo isso formando esse quadro aí de opinião do seu texto. Só que tem um problema.
Às vezes o aluno fica assim, não, eu preciso botar opinião, eu preciso botar opinião, preciso botar opinião. E aí acaba acontecendo de você ir para um outro lado oposto. De você sair do 8, que seria não colocar opinião, e ir para o 80, que seria colocar a opinião, mas colocar de uma maneira errada, de uma maneira que ainda não é a mais adequada. A gente precisa encontrar aí o equilíbrio entre esses dois polos, tá? Pedro, como é que a gente está de tempo? Tá aqui, ó. Beleza. Então, olha só. Vou mostrar para você esse exemplo aqui, que seria uma forma de você não ir, sabe, diretamente para o lado oposto aí do texto sem opinião, aquele texto zero opinião. Então, vamos lá. Eu quero que você perceba aqui qual é o problema dessa situação, desse exemplo especificamente. Vamos lá. Agora a gente tem um tema, que já foi um tema do Enem, que é o estigma associado às doenças mentais no Brasil. Vamos lá. A situação é que muitas pessoas com doenças mentais estão submetidas, portanto, é péssima. Então já dá uma ideia aí de conclusão, tá? Acabam vítimas de apelidos horríveis e taxadas como aquelas que adoram fazer drama. O que ninguém entende é que essa postura faz com que os doentes se sintam sem esperanças e completamente devastados. Precisamos fazer alguma coisa para mudar isso. Chega de tratar depressão como frescura, porque pessoas morrem todos os dias desse mal. Enquanto não alterarmos o cenário, ficaremos destinados a um futuro incerto e sombrio. E aí? Pensa aí, um segundo, né? Vou parar aqui, eu vou até fazer uma cara assim de pensadora. Pensa um segundo. Esse texto tá adequado? Tá perto daqueles exemplos que eu coloquei como positivo? Aí você pode estar pensando assim, caramba, Ju. Tá, poxa. Né? A pessoa está dizendo que está colocando adjetivos, está dizendo que precisamos fazer alguma coisa, precisamos mudar isso, né? Está se posicionando, dizendo que a gente não pode mais tratar a depressão como uma frescura. Então, caramba, Ju, tem sim opinião. Mas será que é a melhor forma, né, de se posicionar, de demonstrar ali uma tomada de lado, digamos assim? Vamos pensar. Vocês conseguem perceber que você tem aqui a palavra péssima, horríveis, o que ninguém entende, sem esperança, devastados, precisamos fazer alguma coisa para mudar isso, e aí a gente tem a finalização aí com um ponto de exclamação. Chega de tratar, futuro incerto e sombrio. Vocês conseguem perceber que essa pessoa está tomada por uma emotividade, por um sentimentalismo exagerado? Como se fosse assim, quase aquele tom um pouco de discurso, sabe? De um discurso acalorado, sabe? De alguém que está realmente revoltado com uma questão, de que está tratando isso num âmbito muito assim, apaixonado mesmo, no sentido de estar demonstrando muitos sentimentos, mesmo que sejam um sentimento de indignação. Perceberam isso? Então, aí tem um problema, não tem problema algum você se indignar. Na verdade, é positivo que a gente crie indignação mesmo com problemas que não podem ser aceitados mesmo perante a sociedade. Mas é o seguinte, no seu texto você precisa continuar mantendo o grau de formalidade. Você precisa, assim, argumentar, mostrar a opinião, mas mantendo uma sobriedade, mantendo a formalidade, porque é um texto técnico, é um texto formal, né? Então, quando você faz esse tipo de coisa aqui, colocar muito sentimentalismo, quando você coloca a exclamação, quando você diz coisas como o que ninguém entende, né, generalizando, criando aí um sentimento de revolta muito transparente no seu texto, faz com que você caia no outro erro, naquele erro do excesso que eu havia comentado. Você está se excedendo, né? Você está ultrapassando os limites da formalidade que o seu texto exige. Então tem que tomar um cuidado. Não pode ficar só naqueles casos de exposição completa, mas também não pode vir para esse outro lado da moeda de ser sentimental demais, porque aí você perde a formalidade que o seu texto exige. Então, qual é a questão aqui? O que você precisa fazer? Eu coloquei um lembrete aí. O seu texto deve manter sobriedade e formalidade, mesmo diante de temas que abordem questões sociais graves, mesmo que isso mexa com você. Então, por exemplo, mesmo que não seja o padrão do Enem, mas outros vestibulares eles podem cobrar, por exemplo, que você trabalhe questões como amizade, amor. E aí, dá pra você na hora de um concurso, na hora de uma prova, falar de amor? Já pensou, Pedro, na hora do amor você se emocionar tanto, falar de casos particulares, né? Dizer o quanto você é traumatizado com amor, né? Que seus relacionamentos não dão certo. Enfim, tem que tomar um cuidado com isso, né? Você colocar muito sua personalidade no texto. Isso aí. É pra ser pessoal?
No sentido de que você tem que se posicionar, né? Mas você deve fazer isso, você deve, na verdade, ser parcial, ou seja, tomar um ponto de vista, mas fazer isso com uma pessoalidade controlada, né? Você pode usar ali a primeira pessoa do plural, um nós, por exemplo, mas controlar isso no sentido de manter uma certa formalidade. Tá? Então toma esse cuidado, mas mantenha aí o foco no seu tom opinativo, desde que você tenha aí o limite, o equilíbrio da sobriedade, para você também não ir para um lado muito emocionado, muito sentimental, tá bom? Gente, então assim, eu espero que a partir de agora você consiga estabelecer esses limites, estabelecer essas diferenças, tá? É bem importante. Já aproveito para fazer um convite para que você esteja aqui na semana que vem, na terça-feira, porque na semana que vem nós vamos trabalhar a questão da interpretação do tema, analisar a coletânea do Enem, analisar a frase tema, como que o tema proposta aparece para você, o que ela pode te dar de indícios para abordar bem essa questão. E vamos também começar a falar, né, sobre o planejamento textual. Então já te adianto que é uma aula muito, muito, muito importante, porque você vai ver como você pode começar a pensar e elaborar as questões dentro daquele tema, elaborar as suas ideias, né? Seguir um caminho seguro, entender como montar bem um roteiro que vai te ajudar e te preparar para a hora da escrita mesmo, propriamente dita. Então, se eu fosse você, não perdia. Porque a gente vai começar a ter cada vez aulas mais importantes e mais importantes. Toda aula é importante, certeza, né? Sim. Mas, enfim, eu acho que a gente vai cada vez mais trazendo conteúdo relevante para que você, a cada aula, a cada terça-feira, tome mais consciência do processo de escrita da redação do Enem, tá? Então, eu acho que esse assunto hoje foi bem proveitoso para a gente poder fazer essa diferenciação. Já deixo aqui o meu agradecimento por você estar de novo, né, neste carnaval, prestigiando aqui o nosso canal. Use e abuse dessa ferramenta aqui que a gente está oferecendo, tá? Então, próxima aula, como eu coloquei aqui os tópicos que a gente vai abordar, e eu espero você, tá? E peço de novo, tá? Antes da gente encerrar aqui, que você se inscreva no nosso canal, que você ative o lembrete das aulas todos os dias, a partir das 6h15 da noite, tá? E segue a gente no Instagram também. Deixa eu colocar aqui as nossas redes sociais, ó. Tem a rede social aqui do nosso canal e tem a minha rede social também. Vai lá, me segue. Eu vivo postando também um monte de conteúdo de redação, dicas pro Enem. Pode me mandar mensagem, fala assim, Ju, te vi lá no YouTube, tá? Assisti a sua aula, gostei, fiquei com uma dúvida, queria falar com você, né, entre aspas, pessoalmente, diretamente, melhor dizendo. Então vai lá, conversa comigo pra gente manter esse contato. Eu quero acompanhar a sua evolução, a sua preparação, tá? Lembrando, é uma coisa que eu sempre digo e gosto de reforçar todo o vídeo. Redação é fruto da orientação, que é o que eu tô te dando, com a sua prática, que é o que você precisa fazer do lado daí, tá? Então soma essas duas coisas que você com certeza vai obter sucesso, tá bem? Queridos, no mais, muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.